Olá, estamos de volta e quem está conosco agora é o candidato Osiel de Souza, que está junto conosco aqui no estúdio. Eu quero lembrar também a você que no dia 12, quinta-feira que vem, nós vamos estar realizando o segundo debate com os candidatos a prefeito de Guarapari. O primeiro debate foi um sucesso, teve uma audiência muito grande, não só pela TV Guarapari, o 9.1, que é a nossa TV aberta, mas teve também pelas redes sociais, pelos aplicativos. Então, a gente vê que há um grande interesse do telespectador e você está convidado a assistir quinta-feira que vem, a partir das 9h30. Candidato, boa noite, obrigado pela sua presença. Muito bem, boa noite. Nós estamos com a Dalva aqui também, que vai fazer uma apresentação do candidato. Vamos à apresentação. Osiel de Souza é do PSC, tem 48 anos, nascido em Guarapari, é vereador em seu segundo mandato, casado há 25 anos, tem 2 filhos. Sua vice é a sargento Cláudia Lira, de 51 anos, nascida em Vitória, mas mora em Guarapari há mais de 30 anos. É policial militar há 30 anos, casado e tem uma filha. Candidato, o senhor chegou aqui hoje já falando que está cansado, que já andou o dia inteiro, que a campanha está avançando, teve aqui na primeira série de entrevistas, participou do debate. Então a campanha daquele momento para cá deve ter evoluído bastante. Queria que o senhor conversasse com o telespectador, dizer como é que está andando a campanha e o que o senhor espera desse processo eleitoral. Olha, gente, primeiro, boa noite, Ricardo. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Nós que temos apenas 15 segundos de televisão no horário eleitoral. Esse momento é muito importante para comunicarmos à população guarapariense um pouco mais das nossas propostas. Nós estamos aproximando aí do pleito. É o momento de nós deixarmos as diferenças de lado e pensarmos de verdade na sociedade guarapariense, nas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão clamando por justiça, clamando por misericórdia. Eu tenho caminhado bastante nas comunidades, na periferia principalmente. Eu encontro com pessoas, Ricardo, que me abraçam e até choram, pedindo socorro, cara. Então, assim, esse é o momento de nós unirmos forças para o bem da nossa população. Nós temos em Guarapari um deputado eleito pelo povo, nós sabemos a dificuldade que é eleger um deputado. São poucos municípios no estado do Espírito Santo que tem um deputado eleito e nós queremos, junto com esse deputado, trabalhar para o bem de Guarapari. Eu estando prefeito, ele continuando deputado, todas as emendas que ele apresentar à cidade de Guarapari serão recebidas com muita alegria. E eu prometo a você que nós caminharemos juntos 4 anos. Guarapari vai crescer e se desenvolver como nunca antes na história da cidade. Nós nunca tivemos um deputado que permanecesse os 4 anos lá na Assembleia Legislativa, talvez por conta das vaidades dos gestores que por cá passaram. Nós queremos unir essa força para o bem da nossa população, porque a nossa luta, a nossa principal bandeira é o nosso povo, principalmente o povo que sofre, que padece e que clama por justiça. Candidato, o senhor se apresenta como bolsonarista, mas as pesquisas têm mostrado que ter o apoio de um grande cacique nacional muitas vezes não é bom para o candidato, porque há uma polarização. Um tem o apoio do Lula, o outro tem o apoio do Bolsonaro, e aí fica aquela imagem assim que eu só vou ter o voto desse lado. O senhor acha que isso atrapalha a campanha? O senhor tem hoje 4,5% da intenção estimulada de voto e 7,8% de rejeição. Como é que o senhor acha que de agora até o dia 15 a sua campanha vai se posicionar para poder atingir o objetivo, que é lógico, quem se candidata tem o objetivo de vencer a eleição? Ricardo, de forma alguma eu penso dessa forma. Eu acredito que o político ele deve ter o seu posicionamento. E as pessoas estão preocupadas, eu acredito, com políticos que falam a verdade. Independente do lado que estiverem, porque essa turma aí que quer ficar bem com Deus e com o diabo acaba não agradando nem a Deus e nem ao diabo. E a Bíblia diz assim, é impossível servir a 2 senhores. Você vai agradar a um e desagradar a outro. E a gente viu aí, principalmente eu que estou no meio político já há quase 8 anos, pessoas que ficaram em cima do muro, não se posicionaram politicamente e desta forma não tem a credibilidade do nosso povo. Estão enfrentando isso agora nas ruas. Estão ouvindo aí, olha, as verdades ditas pelo povo. E graças a Deus,
por onde nós temos passado, estamos sendo recebidos com muita alegria. Eu tenho ficado surpreso, Ricardo. A partir do momento que eu comecei para a rua, conversar com as pessoas dizem assim, olha, eu acompanho o seu trabalho na Câmara, olha, eu vejo o seu posicionamento. Eu nunca fugi de uma votação, por mais polêmica que fosse. Sempre mantive meu posicionamento. Nunca faltei uma sessão sequer na Câmara Municipal. Então, se você perguntar ao Zé, todas as matérias que foram apresentadas na Câmara Municipal, eu me posicionei para mostrar aí para o cidadão guarapariense, para mostrar para as pessoas que acompanham o meu trabalho, que esse candidato, ele tem sim um posicionamento firme. Não tem políticos de estimação, de forma alguma. Nós não temos políticos de estimação. Acreditamos no político até onde ele realmente se comprometeu, né, com a verdade, com a transparência, né, com os anseios do nosso povo. Esse é o nosso pensamento, Ricardo. O senhor é vereador de 2 mandatos, uma grande chance de se eleger vereador novamente, decidiu ir para uma candidatura a prefeito. Por quê? Nós temos o exemplo do Serginho Meneghelli, prefeito de Colatina. Poucas pessoas sabem que o Serginho, antes de ser o melhor prefeito do Brasil, foi por 3 vezes reeleito vereador do município de Colatina. Colatina, existiam 2 famílias que dominavam a política há muitos anos. Eu falo isso porque a minha parentela, por parte de minha mãe, é toda de Colatina, toda de Colatina. E aí então Serginho, conhecendo bem a dinâmica da cidade, porque o parlamentar está todos os dias nas ruas, Ricardo. Você foi vereador e você sabe disso. Você está próximo todo dia da população. Todo dia você visita uma comunidade diferente. Você passa a conhecer, não superficialmente, mas integralmente, a necessidade dos cidadãos. E aí você, com isso, eu acredito, ter a experiência necessária para dirigir a nossa cidade com eficiência, cuidando das pessoas, cuidando do ser humano, mais do que as coisas. Eu acho que esse é o meu pensamento, é o que rege a minha vida. Candidato, Ricardo acabou de falar, né, que o senhor mesmo, que o senhor veio da correria, da campanha, e o TRE publicou ontem, né, uma resolução proibindo qualquer ato eleitoral que aglomere pessoas. Quais foram as adaptações necessárias para a campanha do senhor agora com essa proibição? Pois bem, a gente tem procurado evitar as aglomerações, muito embora o povo brasileiro seja muito caloroso. As pessoas têm essa necessidade de contato, de abraçar. Isso é muito difícil para nós. Eu que fui criado dentro de uma igreja, cuidando de pessoas, cuidando de vidas humanas, com carinho, com amor, fica muito difícil para nós. Mas nós entendemos que o momento é sério e pede realmente um cuidado especial. Então nós vamos buscar atender todas as reivindicações, tudo aquilo que foi proposto aí pelo TRE, todos os cuidados necessários para que continuemos a nossa campanha com muito respeito às pessoas. O senhor disse na entrevista, no debate, que a prefeitura gasta 7 milhões de reais com locação de imóveis, mas o prefeito esteve aqui e disse que o gasto é de 155 mil por mês. Como que o senhor diz... 155 mil por mês. Eu fiz a denúncia de uma loja, de 2 salas comerciais que funcionavam há mais de não funcionavam. Eram pagos salários, era pago as locações, sem funcionar absolutamente nada há quase um ano. Pago 9 mil reais a cada loja dessa. Faz as contas, só nessas 2 lojas aí. Então a sua soma é uma soma do total período de 4 anos, nesse caso? Não do período de 4 anos, Ricardo. Coloca na conta. 7 milhões por mês? Nós temos na Praia do Morro casas de luxo locadas. Nós temos galpões locados na Praia do Morro, salas comerciais diversas locadas. Faz a conta. Infelizmente, quando você entra no portal da transparência da Prefeitura Municipal, e você pode acessar, cidadão, vê se eu estou mentindo, vai lá, dá uma olhada, confere lá e vê se você encontra essas informações no portal da transparência. Não há, coloca-se aquilo que quer colocar, mas se você for em loco, vai lá, começa a pesquisar, vai ver as casas de luxo locadas, vai ver lá os galpões que estão locados. Um dia desse eu estive num galpão, Ricardo, olhei pela greta do galpão, não tinha 4 caixinhas lá dentro.
Isso não poderia ter sido colocado aí dentro de uma outra secretaria? Poderia muito bem ser colocado, guardado dentro de uma secretaria dessas que existem aí, de um galpão desses, mas não. São galpões locados pela prefeitura para guardar coisa alguma. E o senhor fala também na questão de regalias, né? Porque falou assim, ó, consta no seu plano de governo corte de despesas desnecessárias como coffee breaks e outras regalias que consomem dinheiro do povo. Que regalias são essas que existem hoje, que consomem as verbas do governo municipal? Ricardo, todas as vezes que empresários vão à prefeitura, são gastos lá com coffee breaks, né? Desnecessariamente. Há exemplo também aí do prefeito de Colatina, que ao assumir a prefeitura, cortou coffee breaks, cortou despesas com telefonia celular, que era uma farra de telefones celulares, e a gente sentando, porque infelizmente, que eu acabei de dizer aqui para vocês, gente, não está lá no site da prefeitura, no portal da transparência, todas as informações que deveriam constar para que o público tivesse acesso. Muita coisa omitida, Ricardo. E a gente quer, da mesma forma com que nós tratamos lá a Câmara Municipal, colocando a Câmara Municipal em segundo lugar na transparência, hoje a Câmara Municipal de Guarapari só perde para a Câmara de Vitória. E eu faço parte da mesa diretora da Câmara Municipal. Essa é a nossa visão. Nós queremos dar total transparência aos atos públicos, principalmente no que tange ao gasto do dinheiro do povo. Isso tem que ser tratado com seriedade. As pessoas têm que saber para onde vai cada centavo do seu imposto. Tem uma questão aqui que é uma questão polêmica, né? O senhor participou em 2013 do Plano Municipal de Educação e solicitou a retirada da meta que instituía a ideologia de gênero nas escolas. Nesta quinta-feira, inclusive, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, retirou de pauta o julgamento de uma questão que foi pedida pelo PSOL, que pedia a aceitação do comportamento homossexual nas escolas. Como é que o senhor vê isso? Porque se por um lado os conservadores dizem que isso não é correto, por outro lado há aquela questão sobre a questão da igualdade, da discriminação de gênero. Como é que o senhor trataria isso caso fosse eleito? Ricardo, o perigo da ideologia de gênero, e muita gente desconhece, a ideologia de gênero, ela prega que o menino, ao nascer, ele não é menino. Ele nasce sem gênero, que a menina, ao nascer, nasce sem gênero. Olha, e aí as pessoas desconhecem o verdadeiro perigo que está por detrás dessa ideologia de gênero. Sabe o que prega a ideologia de gênero? Que o Estado e não a família é que vai decidir se esta criança vai ser menino a partir do seu comportamento ou menina. O Estado é que decide se a criança vai ser menino ou menina a partir do seu comportamento. Como? Como? Capacitando os psicopedagogos, capacitando o corpo pedagógico para lidar com essa criança, tirando o direito da família na orientação sexual do seu filho. Ora, Ricardo, eu entendo que escola, pelo menos eu estudei em escolas que me ensinaram valores, princípios que me nortearam para a vida inteira, principalmente, olha, matérias como português, geografia, matemática. Escola é lugar de aprendizado. Esses conceitos, essas ideias devem ser discutidas em família. A família, sim, deve tratar e orientar o seu filho, a sua filha. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Pois então, candidato, agora a gente está abrindo a oportunidade dos telespectadores também enviarem uma pergunta. Perfeito. E a Neuza Andrade, ela é moradora da Praia do Morro, ela enviou uma pergunta para o candidato. Vamos ver? Sou a Neuza da Praia do Morro. Quero fazer uma pergunta para você. Com essa doença do coronavírus, o comércio ficou fechado muito tempo. O povo ficou bastante sofrido. Isso não é legal. Se você assumir o cargo, o que você pretende fazer para este povo?
Muito bem, Neuza. A sua pergunta é muito pertinente para o momento. A gente viu alguns setores do comércio sendo penalizados, talvez por fatores, né, tão recentes. Talvez os gestores não souberam lidar de forma correta, não é? E aí, principalmente, olha, os ambulantes e quiosqueiros sofreram muito. Nós precisamos adotar medidas de segurança, e aí isso aí era um pensamento do governo do presidente Bolsonaro, que nunca foi a favor do fechamento do comércio, porque isso traz, olha, grande prejuízo para a economia nacional, para a economia local. Gente, tem gente passando fome dentro de Guarapari. Começa a caminhar aí nas periferias. Nós precisamos tratar, sim, com responsabilidade, mas não fechando as portas do comércio, não impedindo o comerciante de abrir o seu estabelecimento, que ele adote medidas de segurança necessárias para a proteção dos seus trabalhadores e das pessoas que frequentam os seus comércios. Ricardo, os ambulantes, eu tive relatos de ambulantes que me procuraram desesperados porque pegaram todo o seu dinheirinho, cara, e investiram em mercadorias, contando que teríamos aqui uma Semana Santa abençoada, e aí veio a pandemia e eles não puderam trabalhar. A minha proposta, e foi requerimento meu, lá na Câmara Municipal apresentado, para que o prefeito devolvesse as taxas que foram pagas, uma vez que eles foram impedidos de trabalhar. Era o mínimo a ser feito, Ricardo, porque essas pessoas poderiam sim, pelo menos pagar o aluguelzinho que estava lá atrasado. Teve gente que falou, Ricuzel, estou com aluguel, peguei o dinheiro do aluguel para investir, para comprar mercadoria e não pude trabalhar. E foram os últimos a serem liberados. Olha que covardia. Durante muito tempo os quiosques ficaram fechados. Nós tivemos relatos de quiosqueiros que tiveram que pegar cestas básicas para manter a sua família. Uma verdadeira covardia com os nossos cidadãos. E está aí no meu plano de governo, que trata dessa questão, de nós fazermos um estudo de viabilidade financeira para nesse próximo ano isentar os vendedores ambulantes e aos longos dos 2 próximos anos nós cortarmos pela metade a taxa paga, que chega a R$ 1.200. R$ 1.200 para o cidadão que mora aqui, que deixa o dinheirinho aqui, e não há fiscalização para coibir aqueles que vêm de fora, trazem ônibus lotados de mercadoria, vendem aqui nas praias e levam o dinheirinho todo embora. E aí o cara que é daqui, ele é vigiado ferrenhamente pela fiscalização, que humilha o cidadão, humilha o camarada na praia. E aí eu tenho meninas que hoje estão comigo aí na caminhada, que trabalham na praia, e é uma injustiça muito grande que é cometida. Não há uma distinção, uma classificação. A taxa é única, é para todos. Se você for lá para vender um copinho d'água, vai pagar a mesma taxa que paga o cara que tem lá um carrinho de churrasco. Nós precisamos fazer distinção dessas taxas de forma justa para todos, fazer uma adequação das taxas que são cobradas. Eu tenho uma menina que trabalha com tererê, a Lulu. Lulu, um beijo para você, com tererê, que não demanda absolutamente quase que nada para fazer o tererê, que é aquelas trancinhas de cabelo, e paga as mesmas taxas de R$ 1.200. Não há uma classificação. Ricardo, o nosso código de postura é arcaico. Um código de postura que não contempla algumas nomenclaturas de atividades que são exercidas nos dias de hoje, em pleno século XXI. E aí tem trabalhadores que precisam se humilhar e trabalhar sob efeito de liminar e pagando taxas absurdas. Isso é uma verdadeira covardia. E o nosso governo, olha, o lema do nosso governo, Ricardo, é por um governo mais humano, justo e temente a Deus. Agora, vamos mudar um pouco o foco da entrevista e falar sobre mobilidade urbana. Nós já abordamos isso na entrevista anterior também. A sua vice, quando esteve aqui, disse que tem que ter concorrência para o transporte coletivo. Como é que vai fazer isso se já tem uma licitação, uma empresa que ganhou, ela detém todas as linhas da cidade? Como é que o senhor pretende fazer
para mudar essa imagem de acordo com o que foi colocado pela sua vice aqui? Veja bem, Ricardo. Independente de resultados, eu vou buscar fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Lutar pelos direitos dos nossos cidadãos, principalmente os usuários de transporte coletivo. Aí nós vamos entrar com algumas ações pedindo revisão dessa licitação. Nós vamos entrar com pedidos junto à Justiça, buscando entendimentos junto ao Ministério Público, para que nós possamos rever esses contratos que foram firmados, até porque uma boa parte deles eu conversava ontem, ainda ontem pela manhã, com o sindicato dos rodoviários aqui da cidade. E eles me disseram: Osiel, hoje, o contrato diz que nós teríamos que ter aqui uma frota de 70 ônibus. Hoje, não roda 30 ônibus na cidade. Diversas comunidades desassistidas. Tem comunidade aí que o ônibus passa de manhã e só no final da tarde. Não é? E aí quem sofre com isso? Quem depende de usar o sistema de transporte público. A gente precisa rever. É uma das minhas propostas aí, Ricardo. Rever todos os contratos. Todos os contratos. Pedir uma auditoria. Eu não tenho nada a esconder e não quero assumir nenhum tipo de situação que comprometa a nossa gestão e que comprometa aquilo que nós... Olha, todos os dias a gente tem conversado com pessoas e eu tenho falado disso. Eu quero uma gestão transparente, limpa, clara. E aí nós vamos pedir uma revisão em todos os contratos, com todas as prestadoras de serviço, hoje com a Prefeitura de Guarapari. Candidato, agora eu vou fazer uma pergunta da Elisete Barcelos. Certo. Ela é moradora do Jabaraí. E o assunto, eu acho que a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira. Nosso tempo já está bem curto. Ela disse que o posto de saúde é relacionado à saúde. Sempre está faltando remédio e médico. E é sempre a mesma coisa. A população de Guarapari sofre muito. Ela tem 3 filhos especiais que tomam remédios. E como vai ficar essa questão de médico e remédio para a população de Guarapari? Primeiro, Elisete, nós vamos cortar gastos públicos, centralizando secretarias, centralizando os órgãos que oferecem, que prestam serviços à população, tudo num único lugar, para cortar gasto. Toda essa receita gerada com essa economia vai ser reinvestida na saúde. A nossa prioridade, a prioridade do nosso governo vai ser a saúde. Eu fui o único parlamentar da cidade que tive a oportunidade de, por várias vezes, madrugar nas filas dos postos de saúde. Sabe para quê? Gente, eu acho que o princípio da administração pública é o amor, cara. O amor ao próximo, ao semelhante. Eu disse, se um dia eu quero gerir a cidade, eu tenho que sentir na pele o que sente o cidadão comum. Aí eu passei madrugadas em filas de postos de saúde. Essa unidade de Jabaraí eu fiz questão de visitar, inclusive para cobrar das pessoas que lá trabalham o tratamento dispensado à população, um tratamento justo, digno, amoroso, né? E aí a gente pretende contratar mais médicos com essa economia, melhorar algumas unidades de saúde, que hoje é uma realidade. Você procura remédio e não tem. Tem unidade de saúde que falta material básico. Algumas funcionárias reclamaram, nós não temos às vezes luvas descartáveis para atender a população, e aí a gente dispensa o atendimento porque não há condição de atender. Candidato, nosso tempo está esgotado. Nós vamos dar um espaço extra para o senhor finalizar a entrevista, falando com o telespectador eleitor por que deve votar no senhor no próximo dia 15. Se eu tivesse aqui mais tempo, né, Ricardo? Olha, nós estamos aí um pouco mais de uma semana do pleito. A Bíblia diz, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Você que conhece a minha história de luta aqui em Guarapari, que conhece a história de luta da minha família. Meu pai é pastor em Guarapari há mais de 50 anos. A minha família é toda estabelecida aqui. Eu sou casado com a mesma mulher há 25 anos. Sou pai de 2 filhos, dos quais eu ensinei a trilhar no caminho do Senhor, a seguir no caminho reto, caminho justo. Não quero ver os meus filhos dando trabalho à sociedade. Eu acho que você deve repensar.
não cair nessa conversa, só Beltrano pode derrubar Ciclano. Eu não estou aqui para derrubar ninguém, gente. Eu estou aqui para levantar o nosso povo. O poder emana do povo. O único que tem condição de levantar, né, de exaltar, de abater, é o nosso Deus. E a segunda pessoa que tem esse poder de levantar e de tirar o político é você, cidadão, é o seu voto. O seu voto consciente. Não vote por medo. Ai, se eu não votar em Beltrano, fulano vai ganhar de novo. Não pense assim. Vote consciente. Vote nas pessoas que você acredita. Vote em mim. E eu prometo a você que serei o melhor prefeito que essa cidade já teve. Construindo junto com os deputados que lá estiverem, buscando recursos para a nossa cidade, fazendo com que a nossa cidade se desenvolva socialmente, economicamente, em todos os níveis, em todos os aspectos, fazendo das nossas famílias prósperas, na geração de emprego, de renda, trazendo geração de riquezas para a nossa cidade. Dia 15, é 20, gente. Faz um 20 aí. Obrigado, candidato. Tempo esgotadão aqui.